Olá, amigos. Boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja no planeta. Eu sou Cristina Pinho. Seja bem-vindo. Esse é o segundo bloco do seu programa Ho Oponopono de hoje. Nós estávamos eu estava praticamente falando, sozinha, no primeiro bloco, sobre como é que são essas questões de ativismo político, de responsabilidade civil e cidadã do ponto de vista do Ho Oponopono. Bom, o Ho Oponopono ele vai ser mais profundo ainda quando ele diz para você que tudo que acontece é sua responsabilidade. Ele te dá ferramentas para trabalhar e isso dá. Você não sai apenas se sentindo, carregando o mundo nas costas ou imaginando, nossa, mas como que eu vou agir em relação a este fato, a esta circunstância, a esta situação? Bom, o Ho Oponopono te dá ferramentas. Ele te coloca numa prática de vida através de um outro ponto de vista, que não o ponto de vista que estamos habituados de individualidade. Ele resume na, na, na sua prática, no seu conhecimento, a sua responsabilidade a partir da visão da unidade. O que significa isso? Significa que tudo o que está acontecendo ao meu redor e especificamente algum problema que eu tenha, eu criei ele em algum momento. Eu atraí isso, esta circunstância, essa situação para a minha vida em algum momento. Estamos falando não apenas de mim, de eu, de você, de ser individual, tendo em consciência, em consideração apenas a consciência. Não. Nós estamos levando em consideração a totalidade do ser para poder termos esta visão, esse ponto de vista da unidade. E qual é a totalidade do ser? É 95% pelo menos de inconsciente em relação a 5% no máximo de consciente, que é o que cada um administra, o que cada um se sente ou se identifica como responsável. E esses 95% são 20 vezes maiores do que este daqui que está falando, que se exprime, que se explica, que compreende, que pensa. É o ser pensante do cartesianismo. É só 5%. A totalidade são os 95%. São dimensões que a gente não consegue ainda abarcar aqui e que estão neste nível de consciência de nós em 2013 no planeta Terra, na maioria das pessoas, vivendo apenas com esse nível da consciência. Quando a gente tenta olhar a partir do ponto de vista da unidade, pelo menos a partir da quinta dimensão, a gente já tem que entender que existem dimensões, existem com níveis de consciência que nós não compreendemos, que nós nem conhecemos. Esses fazem parte do inconsciente. Se nós pudéssemos dividir em dois grandes blocos, seriam o bloco da luz e o bloco da sombra. Seria o nosso eu superior, ou a mente supraconsciente, nosso lado luminoso, e o nosso eu básico, ou o nosso subconsciente, ou mais conhecido como a nossa sombra. Quando nós entramos em contato, pelo menos quando a gente se dá conta de que tem essa dimensão inconsciente que é invisível para nós, a gente já está num caminho de
encontrar uma resolução para qualquer problema que a gente viva. Einstein já dizia que a gente não consegue resolver nenhum problema no nível onde ele foi criado. A gente precisa estar num nível acima. Em termos de dimensão, digamos que o problema está aqui na terceira dimensão, que é a dimensão da matéria, da realidade, da concretividade. Ele precisa ser resolvido em outra dimensão, que é a dimensão do pensamento, ou a dimensão da luz, que é do pensamento perfeito. O que é o pensamento perfeito? O pensamento perfeito é aquela dimensão de cada ser humano, de cada ser, que tem a conexão com o todo, que tem a onisciência. Digamos que é como se, pensando em termos de computador, é como se houvesse um provedor central, vamos imaginar o UOL, ou Hotmail, ou Google como Gmail, um provedor central, e que tem vários outros subprovedores, e aí as pessoas que têm as linhas para cada terminal de computador. Então é como se nós, em determinado momento, tivéssemos acesso a essa dimensão que centraliza, que se identifica com tudo. Eu, por exemplo, posso ser Hotmail, você também é Hotmail, então a gente tem isso em comum. É como se esta dimensão de luz, e que é onisciente, e que partilha em cada ser humano a mesma informação de luz, ela existe. E ela é chamada dessa forma, de eu superior. E quando você está considerando o seu eu básico, o seu subconsciente, você está, de certa forma, identificado com o quê? Você está identificado com as imperfeições, as regras, as memórias que representam aprendizados anteriores dessas, de outras vidas. Se você não acredita em outras vidas, desta minha existência, mas também de herança ancestral, de outras gerações, de famílias que me precederam. Então, quando você acessa essa parte que eu chamo da sombra, ou do eu básico, você está literalmente em contato, enxergando esta informação que é um pouco desatualizada. Vamos falar em termos de informação, sim, porque nós somos terminais, digamos assim, de informações. Nosso corpo é construído a partir de campos vibracionais e materiais que dividem, que compartilham informações. Então você imagina que numa determinada, pensa de novo num programa de computador, num determinado momento você comprou um programa, um software que fazia uma agenda para você, por exemplo, uma outra que era uma calculadora. De repente, no ano seguinte, veio uma calculadora maravilhosa, muito mais inteligente, e que ela superou aquele programa que você tinha de cálculo e superou aquela agenda. Ela faz as duas numa só. Então você jogou, você pode estar com ela ali, mas você já está com a nova. Em relação ao ser humano, é como se você tivesse uma informação que é um aprendizado ou de outras vidas, ou de herança familiar, que está em você. Você nasce com aquilo. Aí você vai crescendo e vai aprendendo outras coisas. Às vezes você vai só aflorando ou mostrando que você já sabia, que você já trazia. E aí de repente você aprende uma coisa que resolve vários defeitinhos, ou consegue realizar coisas que você não conseguia mais. Então você adquire aquele novo programa. Só que ele, quando está
com os outros antigos, e se você não os deleta, se você não os desinstala, eles vão fazer confusão, eles vão criar padrões que vão, numa hora, funcionar no modo mais moderno e numa outra hora no modo mais antigo. É assim que a gente vive. Então você pode ter aprendido uma coisa maravilhosa. E aí o que acontece? Quando você está no auge, né, de estar explicando ou falando sobre esse seu novo aprendizado, aí aparece um caso, aparece uma situação na sua vida que você fala, cara, mas que coisa antiga, eu achei que já tinha superado isso. Aquilo vem, por quê? Porque aquilo é uma informação, uma memória que não precisa mais estar no teu sistema, que não pode mais estar no teu sistema. Então ele aparece como um problema, como um ruído, como uma confusão para você poder limpar, para você poder transmutar e desinstalar. Então o Ho'oponopono, ele te dá pelo menos 25 práticas, 25 maneiras, ferramentas de você limpar e desmontar, dissolver e desinstalar esses programas e essas memórias que não te servem mais. Só que elas precisam de uma maneira de virem à tona para você perceber que elas estão ali para você jogá-las fora. É através dos problemas. Novamente, os problemas estão aí para nos ajudar. Por mais complicado que isso possa parecer para a gente. Tá bem? Não saio daí, eu volto num minutinho para o nosso terceiro e último bloco. Até já!